Mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia. Seja muito bem-vindo. É uma bênção poder estar com você. Nós estamos nesse propósito lendo toda a Bíblia durante esse ano. Que alegria poder partilhar desse momento tão maravilhoso com você. Tá bom? Eu quero te pedir que você entre e deixe logo o seu like, o seu gostei aí, abençoe vidas compartilhando, manda para os seus grupos, lembra de alguém, faz uma lista, manda para todo mundo, abençoe muitas vidas com a palavra de Deus, tá bom? Vamos para Êxodo 8 hoje, os capítulos do dia, e Mateus 26, tá? Antigo Testamento, Êxodo 8, Novo Testamento, Mateus 26. Começando com Êxodo 8, verso 1, nós lemos a palavra de Deus que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó e anuncie: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: Diga a Arão: Estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó convocou Moisés e Arão e disse: Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo Faraó e por seus oficiais e por seu povo. Então o Faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o Faraó. Será como o Faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o Faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do Faraó e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o Faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o Faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu. E ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Estenda a vara e bata no chão. O Senhor se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e a bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do Faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, todas as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao Faraó. Mas o coração do Faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Verso 20. Em seguida o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do Faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre todo você e seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas
Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. E o Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nesta terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. E podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés, assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, o faraó de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. Finalizamos o capítulo 8 de Êxodo. Vamos para Mateus 26, vamos nós? Verso 1 de Mateus 26 diz o seguinte: quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. E verso 6 diz: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e delas se lembrarão. Verso 14, vamos nós. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair.
Muito aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. E Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Verso 36, então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Verso 44. Foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. E enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. E Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém,
como se cumpririam as escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça. Em seguida, Jesus disse à multidão: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isto está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Verso 57. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se dois homens que declararam: Este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhes davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei do que você está falando. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, e dessa vez com um juramento: nem mesmo conheço este homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Fechamos aqui o capítulo 26 de Mateus e os capítulos de hoje da nossa leitura, ok? Nossa leitura bíblica anual. O ano inteiro estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler ela toda, ok? É uma alegria estar com você aqui. Eu quero orar por você, abençoar seu dia, declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Repouse sobre ti o espírito de sabedoria. Repouse sobre ti o espírito de conselho, de poder. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te unja, capacite para que você dê alce altos voos na presença do Senhor. Que o Senhor renove tuas forças. Não esqueça o que o profeta Isaías declarou: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor te conceda renovo nas forças, para você não parar, para você não desistir. O milagre está muito próximo.
Não pare no caminho, não olhe para trás. O Espírito de Deus traz isso ao meu coração hoje claramente. Não olhe para trás. Adiante. Encha sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Viva em santidade os princípios de Deus. E Deus vai restituir tudo que foi perdido, tudo que foi roubado e vai restaurar completamente a sua história. Quero declarar tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, repete comigo. Amém e amém e glória a Deus e aleluia. Um grande beijo no seu coração. Eu quero convidar você que está aqui, logo cedo nos capítulos do dia, às 23h30. Eu estou lá na oração da noite, aqui na oração da noite. Tem sido um tempo precioso, tá bom? Você, se possível, está conosco, você é o nosso convidado. Que o Senhor te abençoe. Beijo grande no seu coração. Tenha um dia poderoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.